tratar sobre o sacramento da Eucaristia. Assim como o batismo, ele nos dá a vida espiritual, nós precisamos alimentar essa vida espiritual. E como que nós alimentamos isso? Alimentamos essa vida espiritual com um alimento espiritual. O nosso corpo, ele precisa de comida para poder sobreviver, né? Nós precisamos comer, beber para ter saúde, o corpo manter ali a sua vida, tá? E também a Eucaristia, ela é esse alimento espiritual que nós temos que ter. O próprio Jesus lhe diz: quem não comer a carne do Filho do Homem não terá vida, né? E é justamente isso, a importância, né, de nós comungarmos e comungarmos bem. E nós vamos ver depois, né, como que nós temos que comungar. Tá? Então, a Eucaristia, ela é isso. A Eucaristia, ela é o corpo e o sangue de Cristo, que no momento da consagração, aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de vinho se transforma de verdade no corpo e sangue de Cristo. E nós vamos entender como que isso acontece. Tá? E ela é o alimento da nossa vida espiritual. Essa é a importância do sacramento da Eucaristia. Algumas coisas básicas, né, que nós sempre vamos ver quando falamos de sacramento. Como foi dito no batismo, todo sacramento é necessário que haja uma matéria, uma forma e um ministro. A matéria é aquilo que é usado no sacramento, a forma é aquilo, são as palavras ou é o rito, né, por assim dizer, que transforma aquela matéria em sacramento, e o ministro é quem faz tudo isso. No batismo, nós vimos a matéria é a água, a forma é a palavra, né? é aquela no batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ministro, ele pode ser ordenado ou, em casos extremos, não ordenado. E, como bem eu tenho certeza que vocês se lembram, eu disse que no sacramento do batismo o ministro ele pode não ser ordenado. Porém, ele é o único sacramento. Todos os sacramentos que nós vermos a partir de agora, né, há a necessidade de que o ministro que faz aquele sacramento, né, que ministra aquele sacramento, ele tem que ser ordenado. Principalmente o sacramento da Eucaristia. Tá? Ao contrário de alguns sacramentos, que pode ser simplesmente um diácono, o ministro ordenado, o sacramento da Eucaristia, ninguém no mundo pode fazer o sacramento da Eucaristia que não seja um padre, que não seja um sacerdote ou um bispo. Tá? Então, esse sacramento não há possibilidade nenhuma de não ser um ministro ordenado, um membro do clero, um padre e um bispo. Tá ok? Então, vamos lá. Só para entender, basicamente, depois a gente aprofunda no que é, de fato, o sacramento. Vamos entender ali. O sacramento da Eucaristia, ele precisa desses três pilares para existir como sacramento. A matéria, a forma e o ministro. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é o pão de trigo, tá? E o vinho. Não pode ser pão doce, não pode ser pão de milho, não pode ser pão com ervas, não pode ser nenhum outro tipo de variação de pão. Tá? É o pão de trigo, a água e o trigo. Né? É na simplicidade que o milagre acontece. Né? E é muito bonito a gente ver isso, porque Jesus ele veio de maneira simples no mundo, né? Naquela manjedoura, e ele quis permanecer entre nós até o fim do mundo, como ele mesmo disse, em matéria simples, no pão simples, no vinho simples. Então essa é a grandeza, né? É o Deus infinitamente grande, que não cabe no nosso entendimento, que se rebaixa, se faz homem e quer continuar conosco em coisas simples. Essa é a grandeza de Deus, né? Esse é o grande mistério de Deus. Então, a matéria do sacramento da Eucaristia é o pão de trigo, simplesinho ali, e o vinho. O vinho tem que ser vinho, não pode ser suco de uva, não pode ser nenhum outro tipo de variação de bebida. Se vocês um dia participaram de alguma missa em que o pão não é aquele pão simples, é um pão doce, é um pão de sal, é um pão de qualquer outro tipo, ali não há sacramento.
se participarem que no lugar do vinho há um suco de uva qualquer, não há sacramento. Tá ok? Então, matéria, pão e vinho. Qual é a forma? A forma, ela é muito bem estipulada por Jesus. Na última ceia, Jesus pega o pão, isto é o meu corpo, pega o vinho, isto é o meu sangue. Esta é a forma. Quando você vai na missa, o padre tem que repetir essas palavras. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Qualquer outra coisa fora disso, qualquer outra palavra além disso, não acontece o sacramento. Se forem numa missa em que o padre inventa alguma moda, inventa alguma coisa, alguma outra palavra, alguma outra para ficar bonito, ou para sei lá o quê, ali não ocorreu o sacramento. Não estará presente ali o corpo e o sangue de Cristo. Então a forma tem que ser feita da maneira correta. E isso é tão claro, né? Porque nós vemos que até no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, versículo do 23 até o 25, Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que se entrega por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: esta é a taça da nova aliança, selada com o meu sangue. Fazei isto cada vez que a bebeis, em memória de mim. Tá? Então veja, nós temos a forma, né? Quando nós pegamos a ceia, as palavras de Jesus, nós temos a forma. Não tem por que inventarmos coisas, né? Então, desde a época dos apóstolos, a Eucaristia ela é celebrada da mesma maneira, da mesma forma. Então, esta é a maneira de fazer. E o ministro, como eu disse, tem que ser o padre ou o bispo, né? Um diácono não pode fazer, um ministro extraordinário da comunhão não pode fazer. O máximo que eles podem fazer é uma celebração da palavra na qual eles levam já a hóstia consagrada. Mas consagrar, de fato, tá, é só o padre e o bispo. Tá ok? Então isso daí é importante nós termos bem claro, né, na nossa mente. Quem instituiu a Eucaristia? Como eu disse no sacramento do batismo, todos os sacramentos foram instituídos por Cristo. E o sacramento da Eucaristia é muito claro a instituição dele por Cristo, né? Nós vemos ali na última ceia, Jesus pegando pão, pegando vinho, falando para os apóstolos fazerem aquilo em memória dele. E aqui é muito importante entendermos uma coisa. Quando Jesus fala fazer em memória, veja bem, o que nós entendemos como memória? Memória é lembrar de algo. Então, nós podemos fazer um aniversário, alguma coisa, fazer alguma cerimônia, lembrando de alguém, lembrando de alguma coisa. Porém, memória, né, que está dizendo, é a palavra anamnese. O que é anamnese? É trazer para o tempo. Então, quando Jesus fala fazer isso em memória de mim, é essa anamnese, é o trazer para o tempo, trazer para o agora. Então, quando paramos na missa que o padre consagra o pão e o vinho, ele atualiza aquilo que Jesus fez, né? E o que é a Eucaristia? A Eucaristia, né, a missa, no geral, ela é o sacrifício de Cristo. Quando nós temos ali o corpo de Cristo no pão, o sangue ali no vinho, né, nós temos ali o sacrifício da cruz. Então nós renovamos a cada missa que nós celebramos. Renovamos não é porque aquele sacrifício original perdeu o efeito, mas nós trazemos para a realidade novamente, né, o sacrifício de Cristo na cruz. É muito bonito de ver, para quem já assistiu o filme da Paixão de Cristo, no momento em que eles estão crucificando Jesus,
No filme há um paralelo. As coisas que acontecem no Calvário durante a crucificação com a ceia. Então, no momento em que tiram a roupa de Jesus, mostra na ceia, descobrindo o pão. No momento em que levantam Jesus na cruz, mostra na ceia Jesus levantando o pão. Então, aquilo dali é perfeito. Você quer entender o que é a Eucaristia, o que é a missa? É só ver aquela cena daquele filme. Na missa acontece o que aconteceu no Calvário. O mesmo corpo que está ali presente no pão de maneira substancial é o corpo de Cristo que esteve na cruz. Então essa é a importância da Eucaristia. Nós nunca vamos entender completamente como que Deus, além de dar a vida por nós, ainda se deu através de algo tão simples, através daquela matéria, né, do pão e do vinho. Então isso é a Eucaristia. Tá? É o corpo e sangue de Cristo que é dado ali. E Jesus instituiu isso. Agora, o porquê que Jesus instituiu isso? Né? O Catecismo de Trento, ele vai ensinar que existem 3 razões, né, pela qual Jesus fez isso. Ele instituiu a Eucaristia para que houvesse um sacrifício permanente. Né? Assim como havia o sacrifício na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Jesus instituiu o sacrifício perfeito, né, que realmente perdoa todos os pecados, perdoou e ainda perdoa todos os pecados, né, na missa, no sacrifício da missa. Então ele instituiu a Eucaristia para que houvesse esse sacrifício, para que todos nós, até o fim do mundo, pudéssemos, né, através do sacerdote, pudéssemos oferecer esse sacrifício perfeito a Deus, né, atualizar, trazer para a realidade aquilo que um dia foi feito na cruz. Tá? O segundo motivo, que é o que eu já disse, é o alimento espiritual. Né? Nosso corpo precisa de comida para sobreviver e a nossa espiritualidade precisa do alimento espiritual para se fortalecer. Né? Fortalecer na luta contra o pecado, fortalecer no segmento dos mandamentos de Deus. Então nós precisamos disso, precisamos fortalecer a nossa alma. Tá? E o terceiro é uma recordação perpétua. Recordação perpétua do quê? Recordação perpétua do amor, porque é um Deus que ama, que faz isso, desde a encarnação até a sua morte, a sua ressurreição e a sua decisão de continuar conosco até o fim dos dias através da Eucaristia, é o amor. Né? É para que nós pudéssemos lembrar que Deus nos ama. Né? E lembrarmos também da sua paixão e da sua morte. Porque, como foi dito, a Eucaristia nada mais é do que isso. Né? É a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. É impossível irmos na missa, recebermos o corpo de Cristo sem lembrarmos da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Até porque a forma do sacramento são as palavras da última ceia. E é na última ceia que ele se entrega para nós. Então esses são os motivos que ele instituiu. Né? Sacrifício permanente, alimento espiritual e recordação do seu amor e da sua paixão e morte. Esses são os motivos, né, que o Catecismo de Trento nos explica do porquê que Jesus fez isso. Então vamos lá, o que acontece na consagração? Na consagração, no momento em que o padre pega o pão, isto é o meu corpo que será dado por vós, isto é o meu sangue que será derramado por vós, naquele momento acontece um fenômeno chamado transubstanciação. Como entender isso? Tá? Isso é assunto um tanto quanto filosófico, né? Entendermos o que é matéria, o que são os acidentes, o que é a substância. Vou tentar explicar de maneira bem simples. Tá? Tudo o que nós temos, né? Uma caneta que nós pegamos, existe a tinta. A substância tinta da caneta, ela nunca vai mudar. Então isso é a substância, ok? O que vai alterar é o acidente. O que são os acidentes? Os acidentes é a cor, por exemplo.
Então, a substância tinta, ela é uma só. O acidente vai mudar. Essa é uma caneta azul. A substância de tinta, ela existe e o acidente é azul. Temos a caneta preta, a caneta vermelha, enfim. Nós também, nós temos a nossa substância enquanto seres humanos. O que muda? Os acidentes. Muda a cor de pele, muda a altura, muda o peso, muda diversas coisas, tá? Porém, a nossa substância humana permanece a mesma. E contudo, o que nós temos, né? Toda matéria, ela pode ser alterada. Essa estante de livro, isso aqui é madeira. A substância de madeira, qualquer coisa que eu fizer com ela, sempre será madeira. Tá? Porém, os acidentes mudam. Hoje é uma estante. Eu posso fazer qualquer outra coisa com ela. Eu posso usar ela para fazer um guarda-roupa, para fazer uma mesa, uma prateleira, enfim. O acidente vai mudar, mas a substância é a mesma. Na Eucaristia, acontece o contrário. Na Eucaristia, há a mudança de substância. A substância muda, os acidentes permanecem o mesmo. Os acidentes são aquilo que nós vemos, a substância é aquilo que não vemos. Então, pela fé, porque nós acreditamos que Jesus, como Deus, Jesus não mente, quando ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo, há o acidente que nós vemos ali, né? A matéria que nós vemos ali é de pão, a matéria que nós bebemos ali é de vinho, porém, a substância, ela é alterada. Naquele momento, a substância, ela já não é mais pão, já não é mais de vinho, ela já é o corpo e o sangue de Cristo. E é isso que a igreja sempre acreditou, né, tendo por base o que o próprio Jesus disse. Né? E é isso que a igreja sempre ensinou. Né? Então, o Concílio de Trento, ele vai dizer isso em 1551. Veja bem, o que nós aprendemos hoje é algo que nós herdamos desde os apóstolos, que foi sendo amadurecido pela igreja e chegou até o que nós temos hoje. Então, nada foi inventado. Nós recebemos o que nós cremos, principalmente no que diz respeito à Eucaristia, de uma tradição apostólica que vem passando. Né? Então, o Concílio de Trento, em 1551, ele vai dizer: uma vez que Cristo, nosso Redentor, disse que aquilo que oferecia sob as espécies de pão era verdadeiramente seu corpo, né? E nós vemos nos evangelhos, isto é o meu corpo, sempre houve na Igreja de Deus esta mesma persuasão, que agora este Santo Concílio passa a declarar. Pela consagração do pão e do vinho, efetua-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa conversão foi com muito acerto e propriedade chamada pela Igreja Católica transubstanciação. Santo Agostinho, lá no ano 430, ele vai dizer: o que vedes, caríssimos, na mesa do Senhor é pão e vinho. Mas esse pão e esse vinho, acrescentando-se-lhes a palavra, né, o que seria a palavra, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Tira a palavra e tens pão e vinho. Acrescenta a palavra e já tens outra coisa. E esta outra coisa que é corpo e sangue de Cristo. Tira a palavra, tens pão e vinho. Acrescenta a palavra e tens um sacramento. A isso tudo vós dizeis amém. E de fato, o que é o amém que nós dizemos? É que nós acreditamos naquilo. Será que o nosso amém é um amém de coração, que de fato nós cremos que ali está presente o corpo e o sangue de Cristo? Ou é um amém da boca para fora? Tanto que nós sempre pedimos na missa, né? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque às vezes a nossa razão, ela quer interferir naquilo que nós cremos. Nós olhamos e quantas vezes questionamos, mas será? E não só nós. Os milagres eucarísticos da igreja, eles aconteceram muitas vezes
por falta de fé do próprio celebrante. Né? Então, nós vemos ali o milagre de Lanciano, né? Em que a matéria, né? O corpo, o sangue, o vinho, se eu não me engano, ele se transforma em carne, né? O pão, ele se transforma em carne. Né? E o que é essa história? Depois vocês podem até pesquisar, né? Milagre de Lanciano. Né? Até hoje está exposto, né? Aquele pedaço de carne. Já foram feitos experimentos, né, com cientistas sobre aquilo, e aquilo é um pedaço de carne do coração. Então veja, na hora da missa o padre duvidou e aconteceu um milagre. Ali a matéria se transformou, não só a substância, mas a matéria se transformou. Então nós temos milagres vários, diversos milagres eucarísticos na igreja, em que o pão e o vinho se transformam realmente em pedaços de corpo e em sangue. Né? Então fica ali, né, para vocês, até por curiosidade, né, aprofundamento, pesquisem sobre os milagres eucarísticos na igreja. Então vejam, a igreja sempre ensinou isso. Ali acontece a transubstanciação. Desde os primeiros séculos, né, como nós vemos Santo Agostinho, século V. Né, então, desde o início da igreja, nós cremos nisso porque Cristo disse. E nós entendemos, né, nós cremos que Deus não mente. Como Jesus era Deus, se ele falou que isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Né? E é interessante nós vermos que muitas vezes nós, católicos, não acreditamos nisso, mas outras religiões, por muitas vezes, têm mais fé na Eucaristia do que nós mesmos. O que é sempre profanado quando há um ataque à igreja? É o sacrário. O que algumas religiões pagãs fazem como forma de atacar a fé católica? Né? O que elas usam nos seus rituais? A Eucaristia. Quantas vezes nós vemos aí pela internet, as pessoas entram para comungar, né, comungam na mão, que não deveria acontecer, né, mas comungam na mão e roubam a Eucaristia. Veja, se a Eucaristia fosse só um pedacinho de pão que simboliza o corpo de Cristo, não teria por que roubar. Ninguém vai numa igreja protestante onde não há Eucaristia, mas eles têm lá a ceia deles, e aquilo dali realmente é só um pedaço de pão e é só um pouquinho de vinho, né, que aquilo lá só simboliza algo que foi feito, ninguém rouba aquilo. Por quê? Porque não é algo divino. Agora, a Eucaristia, ela é de fato. Então, todo ataque que tem, todo roubo que tem no sentido de para ser profanado o corpo de Cristo, é roubado a Eucaristia. Então, veja, muitas vezes a fé dos pagãos é até maior que a nossa. Às vezes os pagãos entendem a importância daquilo que muitas vezes nós duvidamos, nós não entendemos. Tá? Como que nós devemos receber a Eucaristia? Já sabendo de tudo isso. Sendo o corpo e o sangue de Cristo, presente, real, vivo. Como que nós devemos receber a Eucaristia? E Paulo também ele vai falar sobre isso. No mesmo capítulo em que ele trata, né, que ele vai dizer como que tem que ser feito a ceia, né, ele vai falar o que acontece sobre quem recebe a Eucaristia de maneira indevida. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Portanto, quem comer o pão e beber a taça do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um se examine antes de comer o pão e beber a taça. Pois quem não reconhece o corpo do Senhor come e bebe a própria condenação. Olha a gravidade de se comungar, por exemplo, sem estar realmente preparado para aquilo. E como que nós nos preparamos? Primeiramente, nós temos que ser batizados. Né? Como eu disse no vídeo anterior, sem o batismo não se recebe nenhum sacramento. Nós temos que ser batizados. Tá? Sendo batizados, nós fazemos
primeira Eucaristia. Para fazermos a primeira Eucaristia, precisamos nos confessar. Tá? Então, a primeira coisa, nós precisamos estar em estado de graça. O que é a confissão? E nós vamos ver isso, né? O próximo vídeo que será abordado será o sacramento da penitência. Mas a confissão ela é feita para perdoar os pecados mortais, também os veniais, mas principalmente os pecados mortais. Nós precisamos estar em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É estar de acordo com os 10 mandamentos. Não podemos estar em pecado mortal e receber a comunhão. Tá? Um exemplo simples, nós não podemos faltar na missa nesse domingo e no domingo que vem ir na missa como se nada tivesse acontecido e receber a comunhão. Nós estamos em pecado mortal. Faltar à missa aos domingos e em dia santo de guarda, tá? É pecado mortal. Então, há necessidade de se confessar. Né? Nós vamos falar sobre os pecados, sobre os mandamentos, tudo, mas temos acesso. Pega lá os 10 mandamentos. Se você vive, né, a sua vida em desacordo com alguns daqueles mandamentos, você está em pecado mortal, portanto, você não pode comungar. Como nos ensina Paulo, você comunga e bebe a própria condenação. É uma comunhão sacrílega. Veja, você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Quando você está em pecado mortal e você recebe, você comunga, você recebe o corpo e o sangue de Cristo, deixa de ser o corpo e o sangue de Cristo? Não, continua sendo. O que você não recebe, o que você não tira dali como fruto, é a graça daquilo. Então olha o horror que é o pecado, e principalmente o pecado mortal. Através do pecado mortal nós perdemos a graça, nós perdemos a nossa união com Deus. Como que nós vamos na missa e comungamos depois? Veja lá os 10 mandamentos e faça um exame de consciência. Você vive de acordo com os mandamentos ou a sua vida ela é regida em desconformidade com o que está ali? Se é assim, ainda dá tempo. Se converte, se confessa, muda de vida para poder comungar de maneira digna. Né? Então, para nos aproximarmos da comunhão, temos que estar em estado de graça. Temos que fazer uma confissão, né, boa, uma confissão bem feita. Tá? A prática de receber a comunhão. Tá? Antigamente, só podia se receber a comunhão na boca, tá? De preferência de joelho e na boca. Tá? Mas na boca era a regra. Se a pessoa por algum problema não pudesse ajoelhar, tudo bem, mas o ideal era que recebesse de joelho e obrigatoriamente na boca. Tá? Há algumas décadas para cá, esse costume ele foi flexibilizado e foi dado a opção de receber a comunhão na mão. Tá? O problema disso, as pessoas elas não sabem receber a comunhão na mão. Tá? A igreja ensina, né, a mão esquerda sobre a mão direita, recebe a comunhão, pega e leva à boca. Tá? O que é comum de ver, e isso muitas vezes é por falta de uma catequese boa. Né? Ou a catequese foi ruim, ou a pessoa não crê naquilo que ela está recebendo. É comum nós vemos a pessoa recebe a comunhão na mão, de qualquer jeito, põe na boca e bate a mão na roupa. Veja, cada pedacinho, cada fragmento da hóstia consagrada é o corpo e o sangue de Cristo. O ideal, e eu espero que vocês criem esse hábito, comunguem na boca. Porque ali é certeza que nada vai se perder. Né? Tanto que o ministro extraordinário, o padre, o diácono, depois que dá a comunhão, ele purifica o dedo. Aquela água que ele usa para poder purificar o dedo, para tirar aqueles resíduos, né, digamos assim, da hóstia consagrada, aquela água não pode ser jogada na pia, ser jogada no vaso, ser jogada na rua. Ela tem que ser descartada de maneira adequada. Joga-se ali numa planta, né, esse tipo de coisa. Então veja, você não está lidando com nada. Cada fragmento, por menor que seja, é o corpo de Cristo. Como o que muda não é a matéria, o corpo de Cristo ele não se divide. Como o que muda é a substância,
ele está presente em todas as hóstias consagradas, em todos os sacrários do mundo, em todos os pedaços, né, em todos os fragmentos. Então, eu aconselho muito que se receba a comunhão na boca, para evitar que cometa ali esse pecado, né, entre aspas, né, e acabe se perdendo. Né? Então, dentro das possibilidades, receba na boca a comunhão. Nós não estamos mais num período de pandemia, nem nada que justifica você receber a comunhão na mão. Né? Então, receba na boca. E receba na boca com a devida reverência. Se puder, se tiver condições, ajoelhe-se. Você não está recebendo um pedaço de pão, você não está recebendo algo, um simbolismo. Você está diante da presença do Cristo verdadeiro, o Cristo vivo e ressuscitado. Né? Ah, mas eu não posso me ajoelhar, eu tenho algum problema no joelho, o espaço talvez não dá. Reverência. Antes de se aproximar da comunhão, faça a devida reverência e comungue. E eu reforço, comungue na boca. Não corra o risco de comungar na mão e perder aquilo. Né? Então, comungue na boca. E outra comunhão na boca evita muito sacrilégio, evita muito roubo de hóstia consagrada. Então, nós temos que ter esses cuidados. Veja, a maneira exterior como nós nos portamos vai refletir e vai afetar o nosso entendimento interior. Entende? Se você cria o hábito de se aproximar da Eucaristia, né, de maneira exterior, de maneira devota, se você se ajoelha, se você faz se você passa diante do Santíssimo, você faz uma genuflexão bem feita, uma reverência bem feita, aquele gesto exterior, ele vai modificando também o seu entendimento, o seu interior, aumenta a sua devoção eucarística, aumenta a sua fé, porque você vai passando a entender que você está diante não de qualquer coisa, você está diante de Cristo. O mesmo que morreu na cruz, ele se dá através do pão e do vinho. Nós nunca vamos entender de maneira perfeita o que é isso. Né? Esse é o amor de Deus por nós. Né? Ele se deu na Eucaristia. Nós podemos até o último segundo da nossa vida receber a Eucaristia. Então, por que não receber? Por que não ir na missa mais vezes? Por que não? Né? Por que não nos mantermos em estado de graça? Por que não mudarmos a nossa vida, a nossa maneira de viver? Por que não nos convertermos? Por que não confessarmos para poder receber a Eucaristia? Nenhuma outra religião tem isso. Nós somos a única religião que tem o corpo de Cristo. Então, essa é a grandeza de ser católico. Então, se prepare. Você que vai fazer a primeira comunhão, se prepare, se confesse, faça um exame de consciência, né? Completo, desde o começo da sua vida até agora. Anote tudo que você lembrar, faça exame de consciência, pegue ali os 10 mandamentos. Existem aí na internet diversos manuais de exame de consciência. Então se prepare para receber a Eucaristia. Ela é o corpo e o sangue de Cristo. Ela não simboliza, ela não quer dizer, como algumas religiões protestantes falam, né? Não, isso daí é uma maneira de entender só, é um simbolismo. Não, ela é. Se você crê que Jesus é Deus, que ele não mente, quando ele diz isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Entende? Então, alimente isso, alimente essa fé e se prepare para poder receber. Receba de maneira digna, receba de maneira devota, receba principalmente na boca, tá? E com uma verdadeira reverência, ou de joelho, tá? Mas receba de maneira adequada. Esse é o alimento da nossa caminhada. Espero que tenha ficado claro.
né, ficado bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar, ou manda aqui mesmo, ou manda, né, no grupo que vocês têm. Tá? E, mais uma vez, eu tô à disposição aí. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Deus abençoe vocês.